De passagem por Cabo Verde, o Lula disse que o Brasil é grato à África pelos séculos de escravidão. Obviamente pegou mal. Vamos ver. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão. Bom, estou aqui com o Leonardo Péricles, da Unidade Popular. Vamos ouvir junto essa frase do Lula e daí vamos conversar sobre ela. Também quero ler um pouquinho para compreender o contexto, onde ele estava, como ele disse, onde ele disse. Primeiro a frase do homem, depois o contexto. Cadê? Nós brasileiros somos formados pelo povo africano. A nossa cultura, a nossa cor, o nosso tamanho é resultado da miscigenação entre índios, negros e europeus. Muito bem. O áudio pode estar um pouquinho baixo para você. Parece que esse pronunciamento tão importante do Brasil para o mundo foi gravado com uma batata, o que eu lamento, mas ele está aí valorizando o componente africano dentro da cultura brasileira, né? Parece uma obviedade, mas é muito importante nesse momento histórico, porque a gente passou 4 anos ouvindo a negação desse componente cultural importantíssimo. Olavo de Carvalho, mentor do bolsonarismo, escrevia, por exemplo, que nem toda a história do samba poderia ter o valor de 3 compassos de bar, uma profunda demonstração de ignorância, porque se conhecesse samba ou música clássica não tinha feito essa comparação que é absurda, né? Quem conhece a obra do Bach sabe que não era o melhor exemplo. Mas segue aí, ó. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão. Agora chegou na parte problemática. Temos gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido em 350 anos de escravidão. Vou pôr de novo, vejam se é isso ipsis literis, né? O áudio tá ruim, estamos com essa dificuldade, olha lá. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. Então tá ali entraria a vinheta do UOL, né, que clipou, que separou esse trecho. Quero trazer informação só do Congresso em Foco, antes de ouvir o Leonardo, para complementar. Então esse pronunciamento foi feito na quarta-feira, dia 19, quando o avião fez uma escala para abastecer em Cabo Verde, na costa da África Ocidental. Isso aqui é uma demonstração também do que é a diplomacia em tempos de governo Lula, né? Velhos tempos. O aviãozinho, rapaz, para abastecer, o homem desce ali, já faz um discurso de improviso, aperta a mão de alguém e segue em frente, né? No segundo parágrafo você lê ali quais eram os encontros que ele tinha antes e depois aí desse abastecimento, né? Discurso de improviso, e o que a gente ouviu ali foi aquela fala. Quero ouvir aqui a interpretação do Leonardo. Tinha ouvido essa aí? Repercutiu bastante, hein? Nesse dia 19, tá? Muito. Sim. Eu vi algumas matérias sobre, eu não assisti assim, igual você colocou uma parte do discurso, né? Só vi isso, viu? Discurso completo também, né? Mas assim, acho que o Lula se expressou mal nessa parte, né? Porque agradecer ao continente africano pelos trabalhos realizados em 350 anos de escravidão, foi mais do que isso, né? Nós chegamos a quase 400 anos, então se expressou mal, né? Se expressou mal, porque eu acho que a gente tem que fugir de qualquer possibilidade de naturalizar esse processo. Nós vivemos uma das maiores agruras, violências contra um povo da nossa história, né? Contra povos na nossa história, né? Porque foram vários povos submetidos à escravidão. A começar pelos nossos irmãos e irmãs indígenas, né, que quando a gente fala da escravidão, às vezes dá um aspecto que o povo negro foi escravizado, mas nós precisamos nunca deixar que o apagamento histórico também se faça contra nossos irmãos indígenas. Então, foram os primeiros, e mesmo depois que se desenvolveram leis que proibiram, do ponto de vista formal, a escravidão indígena, ela nunca deixou de acontecer, né? Então, foi ao lado de nossos negros e negras, de nós negros e negras, que acontece a escravidão no Brasil, e ao contrário do que as classes dominantes, que inclusive foram fundamentais para o governo Bolsonaro, né? Tentam passar que o aspecto da escravidão por aqui foi diferente, que ela foi branda, né?
que acaba que no nosso país se tornou, na prática, a miscigenação fez uma suposta democracia racial. Na prática, nós vivemos um processo extremamente violento, um genocídio, né? Um processo que praticamente tudo que foi construído no Brasil foi feito através da escravidão negra e indígena, e o central é que o processo de abolição foi em cima de muita luta, né? Muita resistência, muita rebeldia, com a quilombagem no centro do processo, ou seja, com a construção de quilombos espalhados pelo Brasil inteiro, uma experiência das Américas inteiras, né? Não só aqui do Brasil, mas em especial aqui no nosso território. Ocupou de norte a sul do Brasil quilombos, os processos insurrecionais, as várias revoltas que foram centrais para que a abolição acontecesse, e foi o último país, né, das Américas a abolir a escravidão. Também outra questão fundamental da gente avaliar. E uma abolição formal, sem direitos, acompanhada inclusive de legislações anteriores, como a Lei de Terras de 1850, que proibiu o povo negro de ter terra, que expulsou os povos indígenas das suas terras, porque passou a tratar a terra como mercadoria, né? Então, houve um processo de acumulação também em torno disso e de impedir que as pessoas que anos depois 38 anos depois tiveram a abolição, tivessem acesso à terra. Impedir, inclusive, que uma reforma agrária acontecesse no Brasil, que a pequena propriedade no Brasil pudesse prevalecer, e o central está aí hoje, né? Um dos resultados é o latifúndio e o agronegócio, como expressão maior desse latifúndio no século XX e século XXI. Nós estamos vendo isso acontecer, né? E do outro lado, milhões e milhões de pessoas excluídas de direitos, sendo que a imensa maioria desses são negros e negras, porque nunca houve políticas efetivas de reparação no Brasil. Veja que aquelas micro, digamos assim, políticas de reparação que foram feitas, vou dar um exemplo, as cotas. Você vê o resultado que elas têm. A quantidade de negros e negras nas universidades, em especial nas universidades públicas, a quantidade de negros e negras que formou, que forma, enfim, que assume papel em diversas profissões hoje, graças a um processo que ainda é um micro, porque as cotas elas são o início do caminho, né? O início da caminhada, elas não são o fim, né? O fim é o livre acesso do povo à universidade pública, por exemplo, para ver o que significam políticas de reparação. Imagine se isso fosse feito de forma radical do ponto de vista do acesso à terra e à moradia, se fosse feito de forma radical do ponto de vista do acesso à educação, da saúde no Brasil, do acesso ao emprego no Brasil, como o resultado que nós teríamos para o nosso país, não só para o povo negro, mas para o conjunto da nossa nação. Então, importante refletir sobre isso e não naturalizar de forma alguma esse processo de violência que o nosso povo viveu. E nós estamos acho que agora a gente vive um processo no Brasil que nós estamos diante da possibilidade, e nós precisamos desenvolver isso, a possibilidade de um novo processo de abolição no Brasil. E agora, nossa luta não é só contra a escravidão antiga, que ela existe, está aí, inclusive os processos da reforma trabalhista, da terceirização, estão levando a parcelas do nosso povo negro hoje, em pleno século XXI, ser escravizados, nosso povo nordestino, em especial, também sendo escravizado, mas também a abolição de uma outra escravidão, a escravidão assalariada, que essa afeta, inclusive, não somente o povo negro, mas o conjunto da classe trabalhadora no nosso país. Então, nós estamos diante dessa abolição necessária, precisa ser feita nesse país hoje, em pleno século XXI. Não naturalizemos esse processo do passado, inclusive aquela justiça de transição que eu falei, para terminar sobre isso, Álvaro, ela, na nossa avaliação, ela também precisa pegar esse processo colonial e imperial no Brasil. Ela precisa recontar a história, aquela história que a história não conta, mas que ela aconteceu no Brasil. Ou seja, precisa fazer uma releitura do que foram os bandeirantes, esse tanto de estátua que tem deles no país, uma vez que eles foram assassinos de indígenas, roubaram terra indígena, estupraram indígenas e negros e negras,
foram facínoras, foram pessoas que organizaram o exército para reprimir e destruir quilombos e movimentos populares no nosso país, ao mesmo tempo dos senhores de escravos, o papel que eles tiveram, né? Então, é importante recontar essa história, né? Da forma como se deve. Inclusive, quem foi central para que o nosso país pudesse ser o que é hoje e o que é central a gente fazer hoje, conhecendo essa história, para que a gente possa não repeti-la e avançar para que o nosso país seja livre da exploração e da opressão, tanto das classes dominantes hoje, como também das potências estrangeiras. Sensacional. Leonardo manda muito bem nesse papel aí. Não sei por que não está na Globo News todo dia. Não, pera, eu sei. Na verdade, eu sei. Vamos lá. Eu acho que eu sei também. Vamos lá, meu companheiro. Vamos lá, Leonardo. Vamos lá.